Luísa, calma aí, um minuto, porque a gente espera. Eu vou acompanhar aqui também para ver. Meu. Agora ele está carregando. Não entrou ainda. Não, ainda não. Agora deve ter entrado, sim. Entrou agora. Entrou. Você está acompanhando, Celso, aí? Estou acompanhando, entrou. Ah, entrou. As pessoas estão começando a chegar. Então, só um pouco. Tem que esperar um pouquinho para as Espera pessoas só mais começarem. um minuto para que as pessoas cheguem. É isso mesmo, Celso. Chegando. 26. Maria Beatriz, ela está nos ouvindo? Quem que chegou? Maria Beatriz? Ela está em 2 polos aqui. Uhum. Já vamos começar, pessoal. Mais um minutinho. Antônio Ormundo chegando, Isabela, Luciene Cavalcante, Áurea Fuzivara. Pessoal chegando aqui, viu, Carlos? Então vai falando, Celso, que eu estou sem o meu Face, não está. Eu estou com dificuldade aqui. Você coordena Luciana aí. Santos também chegando por aqui, a Ercília, Iá, a Patrícia Gonçalves dando boa noite, Silvia Ferrara, a Regina Palma também, que nos acompanha sempre aqui. Tem muita gente chegando aqui, ó, já fazendo uma saudação a todos aqui da sala, né? Importante essa conversa de hoje, que as pessoas entenderam um pouquinho do que está acontecendo também, da visão aqui das professoras, dos professores, né? Que estão em contato com as crianças nesse momento da pandemia, muito importante. A Jaqueline Cordeiro também entrou, a Elaine Anjos, Simone Coelho, boa noite a todos e todas. Caio Rubinho também, que sempre nos acompanha por aqui. Muita gente entrando, Carlos, já. Daqui a pouquinho já pode começar. Tá, então nós vamos começar, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Hoje o nosso tema da live, da nossa roda de conversa é sobre o ensino fundamental no tempo da pandemia, como que as nossas professoras estão trabalhando, se comunicando, se relacionando com os alunos, com a comunidade escolar, enfim, com os professores. Muito se fala da educação em tempos de pandemia, mas a gente sabe que a área do ensino fundamental é uma área muito especial, no sentido que nós trabalhamos com crianças, né? Nós estamos falando aqui de crianças de 6 a 10 anos de idade, 9 anos, 10 anos de idade. Nós estamos falando do 1º ao 5º ano, que é o ensino fundamental, que é a segunda etapa da educação básica. A primeira é a educação infantil, que é a creche e a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E nós estamos fazendo muito esse debate sobre as dificuldades de acesso às tecnologias. Enfim, nós queremos ouvir. Hoje é um espaço para que as professoras falem, as professoras da rede estadual, as professoras PEB 1 e as professoras da rede municipal, as professoras do Fundamental 1. Então, o espaço é de vocês. Nós temos também aqui, eu falei professoras, nós temos também o Vilmar, o Edilson, inclusive, que é da educação infantil. Nós estamos com várias professoras aqui. Celso, só antes, nós sempre aqui registramos e prestamos solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para o coronavírus, para a Covid-19. Hoje foi um número muito alto, 1.374 pessoas morreram em 24 horas. Foi o número de hoje. O Brasil já tem 52.645 mortos pela Covid-19. É um número muito alto, muito preocupante, né? Já antecipo aqui um debate que nós estamos fazendo, que é em relação à abertura das escolas. O governador Dória tem anunciou que amanhã, dia 24, quarta-feira, na reunião, naquela coletiva de imprensa, ele apresentaria, junto com o secretário Roscielli, um plano de volta às aulas. E nós ficamos chocados com isso, somos totalmente contra, porque
São Paulo, Celso, é o estado que mais tem gente morrendo, né, pela Covid-19. Já são 13 mil mortos em São Paulo, no estado de São Paulo. As mortes em São Paulo superam as mortes de muitos países. É grave a situação do estado de São Paulo. Não voltar às aulas agora, anunciar um plano, é muito irresponsável, perigoso. Nós somos contra, consultamos várias redes de ensino, consultamos professores, entidades, todos são contra. Isso aí pode representar um verdadeiro genocídio, né? Um extermínio de professoras e professores, porque haverá uma propagação, um contágio acelerado do vírus que vai atingir os professores, as professoras, o quadro de apoio escolar, gestores e também as famílias dos alunos, porque o aluno é vetor, ele leva para os dois lados, para o professor e para os seus familiares, para os seus pais, avós e tios. Então, mas ele acho que vai recuar amanhã, já há indícios, né, de que ele vai recuar, até porque várias cidades que abriram estão recuando. Belo Horizonte, que abriu shopping, abriu tudo, comércio de rua, agora já fechou a flexibilização e já o prefeito de Belo Horizonte já ameaça o famoso lockdown. Também a Porto Alegre, que abriu tudo, voltou atrás agora. Hoje voltou, fechou tudo de novo. Campinas, Marília, Registro, Sorocaba também está fechando tudo novamente. Não dá para abrir escola agora, nesse momento. É lógico que nós queremos voltar, rever nossos alunos, trabalhar presencialmente, mas só voltaremos com muita segurança, com muita certeza. Não é o momento. Então, hoje nós vamos ouvir você, vamos passar para o Celso fazer uma saudação e a gente começa nossa live de hoje. Primeiramente, boa noite a todas e todos aqui presentes. Boa noite, Carlos. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando nas redes sociais. É importantíssimo esse encontro aqui, essa live aqui, para falar do ensino fundamental, que dá voz a vocês, para trazer a realidade do que vocês estão vivenciando lá. E a gente falava um pouquinho antes de começar aqui, nos bastidores, das dificuldades técnicas que a gente tem para fazer uma live desse porte. E aí, com isso, a gente tem uma noção da dificuldade que vocês estão tendo também nas escolas, né? Uma que os alunos, a grande maioria dos alunos, não tem nem acesso às plataformas digitais, não tem a tecnologia, não tem equipamento, são excluídos, né? Aprofunda as desigualdades na nossa cidade, no nosso estado. Então, a importância de vocês estarem aqui é para ver como vocês estão se relacionando, como vocês estão tendo contato com os alunos, e também a gente falar um pouco também dos ataques, né? Que a gente acompanha muito aqui na rede municipal da Prefeitura de São Paulo, os ataques contra os servidores e contra os profissionais da educação, com cortes das jornadas do HTE, da JECS, da TECS, do adicional noturno. Então, em meio a tanta coisa ruim, essa pandemia, a gente ainda tem os ataques aos servidores públicos aí, né? Então, e a gente tem feito essa defesa lá na Câmara Municipal a todos esses ataques. Então, importante isso. Tem professor aqui que é do sistema prisional, também uma experiência muito interessante para a gente ouvir aqui. Então, vai ser um encontro muito importante ouvi-las e ouvi-los aqui. Então, vamos lá. Eu quero começar, então, com a Valéria. Valéria, que foi uma das organizadoras dessa live, que trouxe essa ideia, viu, Celso? Valéria, nossa colega. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. É um prazer sempre participar com o deputado e com o Celso nas campanhas, nos engajamentos que vocês têm em defesa do trabalho dos professores, né? A gente sabe quanto vocês dois são dedicados na área do ensino e pela luta dos professores do estado de São Paulo. O que eu tenho para falar desse trabalho remoto, em questão que o deputado fala, é que assim, é um trabalho desgastante, é um trabalho que requer horas a fio dos professores, né? A gente tem que trabalhar muito mais do que a gente costuma trabalhar em escolas, por mais que seja dito, entre aspas, pelo secretário de Educação, que a gente não deve trabalhar acima do período necessário. Não existe como, porque a gente está entrando numa realidade onde que nós estamos entrando na intimidade da família dos nossos alunos. E nenhum pai pode atender o filho no horário que você quer atender. Então, você tem que acabar se flexibilizando os seus horários de trabalhos
para poder conseguir chegar até as famílias. E quando você consegue chegar às famílias, porque ou a família tem um celular que não está adaptado para entrar no centro de mídia, ou a família só tem um WhatsApp que mal funciona e mal consegue pegar as atividades que a gente propõe, e aí a gente tem uma dificuldade imensa de entrar em contato com essas famílias. Então, assim, é um trabalho muito desgastante, muito árduo. Eu sei que as minhas companheiras de trabalho estão passando por isso. E o que está deixando, acho que meio que as professoras, já posso dizer assim, porque eu estou falando por muitas professoras que pediram para mim falar isso, que ligaram, mandaram mensagem para o WhatsApp, olha, fala que nós estamos doentes já, porque a gente está ficando desgastadas fisicamente e mentalmente com essa situação, porque além de todo esse desgaste da gente ter que dobrar nosso horário de trabalho, são as burocracias desnecessárias nesse momento que a gente tem sofrido das diretorias, da área da educação, da Secretaria da Educação, porque é muita coisa para responder, é muita coisa, tem EMAIs, tem ATPCs pelo EFAP, nós temos os nossos ATPCs, nossas reuniões já pela própria escola, e ainda eles sufocam a gente com mais reuniões, mais atendimentos da diretoria de ensino, que você tem que estar entrando no aplicativo e assistindo 2, 3 horas de reuniões deles, cansativas, que nos deixam assim desgastadas, e aí depois você tem que partir dessas reuniões para atender aluno, para fazer seu trabalho, assistir videoaula. Então, assim, é um trabalho que está nos deixando muito desgastada. Quando eu falei dessa live, que eu comentei até com o Luiz, falei, Luiz, pelo amor de Deus, fala com o deputado, porque nós estamos ficando sufocadas, né? Eles falam que vão diminuir a burocracia dos professores, mas a gente só vê aumentar a burocracia. E a insegurança, o nosso medo de voltar essas aulas presencial, porque a gente sabe que o meio à distância não que nem nunca a distância vai substituir o professor em sala de aula, de maneira nenhuma, porque o professor é necessário, principalmente na área da educação de PEB1, onde o conhecimento é construído todos os dias, todos os momentos, pelo professor ali presente, corpo a corpo com o aluno. E agora, que nem o senhor falou, dessa volta, esses dias, essas semanas, com algumas professoras angustiadas, a professora já desesperada, com medo de voltar a dar aula e ficar doente. Assim, é um quadro que é uma opressão que a gente está sofrendo, é a volta, é o trabalho em home office, é uma pressão muito grande que está nos deixando assim sobrecarregadas, desgastadas e que vai acabar adoecendo muita professora em casa. Legal, Valéria. Vamos passar para a Miriam, professora Miriam. Olá, deputado Janazzi, Valéria, minha colega de luta. A gente lutou muito para poder entrar no Estado. Nós temos muitas histórias juntas, junto com o deputado, o seu assessor, o Luiz, e eu fico muito feliz de hoje estar no Estado. Porém, a gente hoje enfrenta situações muito adversas, que eu jamais pensaria que hoje a gente estaria conversando sobre isso, né? O que a Valéria falou é exatamente isso, estamos sim ficando doentes, porque é o tempo todo falando com o pai, tendo que fazer planejamento de aula, tendo que o tempo todo cumprir exigências da secretaria, que tem que pedir, que pede plano de aula, roteiro de aula, alunos que não sabem fazer tais lição, tal conteúdo, e a gente tem que ajudar, tem que fazer teleaulas em casa, tem que pegar uma lousa, tem que estar ajudando. Pais que não têm internet em casa, não tem celular apropriado, e a gente, o que a gente fala para esse pai? Né? A gente quer ajudar, mas a gente não pode ir lá na casa e entregar a atividade. E aí a gente fica de mãos atadas também, porque o Estado ele exige bastante da gente, que a gente use todas as plataformas, só que eles esquecem que esses alunos, a realidade desses alunos eles não têm internet. Às vezes tem um celular para 5, 6, 8 crianças. E aí, não tem, às vezes, a maioria não tem um computador. Hoje eu atendi uma mãe que tem 5 filhos, ela usa um celular para trabalhar, o filho não pode usar o celular em casa porque eles não têm internet em casa, só dados móveis, e um celular para todos e não está dando conta. E ela falou, professora, eu tenho como imprimir, mas assim, eu não sei se eu tenho dinheiro para isso também, né? É um outro problema.
E eu vejo que, assim, tem pais também que são analfabetos, não pode ajudar seus filhos, aí tem que pedir ajuda para outras pessoas, e tem outras pessoas que não pode ajudar, e aí eles ficam de mãos atadas também, porque na vontade de ajudar os seus filhos acaba não ajudando, e esse aluno acaba perdendo, né, as atividades, os conteúdos. Essa questão também da gente trabalhar com muita exigência da delegacia de ensino. Tem colegas meus que estão fazendo plano diário, e o secretário tinha falado de planos semanais, para ficar mais fácil para a gente, mas tem gente fazendo plano diário, aí a coordenadora chega lá e fala, não, você tem que fazer de novo, está tudo errado, mas depois de uma semana está tudo errado e tem que refazer. A gente não sabe se dá conta do aluno, se dá conta da parte burocrática, se fala com os pais, se fecha a nota. E agora, preparando para a festa junina, agora há pouco mesmo eu estava fazendo maquiagem, foto, lá a festa junina, para entregar para a professora de arte, fazer um vídeo em alusão a esse período de festa junina, mesmo que virtual, e é tudo muito corrido. Eu começo às 7 horas da manhã e não tem horário para terminar, é final de semana, todo mundo reclamando, o pai reclamando de teleaula, principalmente no começo, que não tinha as disciplinas, os professores. Então, era muita reclamação para cima de nós, né? Nós, professores. Eu falei, mãe, quem coloca as atividades, né, a teleaula e as atividades propostas, não somos nós, né? Nós apenas olhamos e fazemos atividades de acordo com as teleaulas, mas, assim, não estava de acordo no começo. E nós tivemos muita dificuldade com esses pais, porque a gente fica na linha de frente, né? Tudo vem para cima do professor. Eles não vão para a coordenação, eles não vão para delegacia de ensino, não, eles vêm para cima de nós. E aí, em último caso, a gente tem uma coordenadora que possa ajudar, mas assim, é muito difícil, normalmente ela deixa para cima da gente. E assédios também por parte de pais, viu, deputado? A gente sofre assédio por parte de pais também, que vem não só assédio moral, mas assédio sexual também. Ah, a professora bonitinha, a professora não sei o quezinho, e a gente fica um pouco sem saber o que falar, e vai para a coordenação, aí a coordenação perde um pouco de tempo e a gente fica sem graça, porque depois que nós voltarmos, provavelmente eu vou ter uma reunião de pais com esse pai, e aí como que eu vou proceder, né? Eu preciso de um respaldo maior, porque assim, eu estou como professora apenas, e não mais como pessoa. A minha pessoa naquele momento não pode misturar com o profissional. Então, eu deixo que a equipe gestora resolva esse problema. Mas é um assunto muito chato, deputado, é muito chato. Nós entendemos. Olha, Miriam, e aqui a professora Eliane, que não está conseguindo falar, tem um problema no áudio, ela está se manifestando no chat, dizendo, confirmando tudo que você falou, que a Valéria falou até agora. Ela diz o seguinte, tudo que a professora Miriam está falando é a realidade do Estado, só cobranças, sem suporte, sem levar em conta o foco da escola, o aluno. O aluno não tem acesso às tecnologias, os pais não têm a menor condição de monitorar as atividades que o professor manda no grupo. É isso mesmo, porque nós sabemos também que muitos alunos nem famílias têm, vocês sabem disso, às vezes é a avó que cuida, é o irmão mais velho, dependendo da comunidade. Então, não adianta idealizar uma família perfeita que, em muitos lugares, ela não existe, né? E a secretaria não vê dessa maneira. Eu quero passar para a Angélica agora. Angélica. Olá, boa noite. Eu sou professora da Escola Leila Sabino e realmente é muito difícil. A realidade dos nossos alunos é outra, né? Não existe o que eles estão pedindo. São pais que só têm um celular para muitos alunos, né? Muitas crianças. Eu moro no bairro, né, da minha escola, então, assim, é muito difícil. A gente sai na rua e o pai quer cobrar e, às vezes, a gente não tem o que falar, né? Não tem como auxiliar. E eu tive reunião de pais semana passada, consegui atender alguns pais, né? Foram 13 pais que eu consegui acessar pelo Meet, mas é muito difícil, a gente sabe que a realidade deles é outra. Eu tenho pais que já voltaram a trabalhar, eu tenho pais que os filhos estão com os avós, porque trabalham em hospital, então não tem esse acesso com o aluno, entendeu? Então é muito difícil. Ótimo. Vamos passar para a Ina, que está embaixo de você aqui no nosso. Ina. Tá.
Boa noite, tudo bom com vocês? O negócio é o seguinte, o que eu percebo é que essa pandemia, ela atenuou as desigualdades sociais. Por que eu falo isso? Porque antigamente era tudo maquiado, né? A gente fingia que dava, o governo fingia um plano, ele montava um plano de aula, nós fingíamos que dávamos aula e o aluno fingia que aprendia. Agora, com essa questão da pandemia, a gente está vendo que a questão da desigualdade social é uma coisa muito séria. Nossos alunos, pelo menos os meus, e acredito que é da maioria dos professores que estão aqui, eles não têm acesso à tecnologia. O pai, ou ele paga a internet, ou ele dá comida para os filhos. Eu falo isso porque 2 pais chegaram a mim essa semana e me falaram, eu estava com a internet cortada, por isso que eu não tive acesso ao centro de mídias, e meu filho não fez a lição por causa disso. Eu vou questionar esses pais, porque eles falaram, ou eu dou comida para os meus filhos, ou eu pago a conta de internet. A internet é muito cara. E assim, eu acho que é meio utópico o governo exigir isso da gente. Os professores estão adoecendo. Eu tenho colegas que já estão com depressão. Eu tenho colegas que estão supercarregadas. Eu, na minha turma, particularmente, eu não faço isso. Eu estipulo um período que o pai venha a conversar comigo e depois desse período eu não atendo. Eu não atendo pai aos finais de semana, eu não atendo pais depois de um certo horário, porque eu acho que a gente também tem que se desvencilhar dessa questão da educação. A gente também tem uma vida. Nós somos profissionais, mas nós somos mães, nós somos donas de casa, nós fazemos várias coisas. Então, assim, eu observo que é meio utópico você exigir de um professor agora que ele tenha, que ele consiga o mesmo resultado que na aula presencial, entendeu? Nós estamos trabalhando o dobro do que nós trabalhávamos em sala de aula. Eu tenho professores que atendem pais meia-noite, 11h30. Que isso, gente? A gente não pode, a gente tem vida aos finais de semana. Eu não concordo com isso. Eu não concordo em atender pais aos finais de semana. Eu não concordo em atender pais depois do meu horário de trabalho, entendeu? Fora a cobrança, a gente também, a Secretaria Estadual da Educação nos cobra demais. Tem professores que não dominam a tecnologia, tem professores que não dominam, não é essa habilidade deles, porque cada pessoa tem a sua habilidade, entendeu? E tem professor que não domina. Agora, você exigir que o professor domine a tecnologia, sendo que ele nunca teve contato, isso é errado também, isso é desumano. Isso é desumano. Na minha escola, tem professores que não dominam a tecnologia, eu procuro ajudá-las, porque eu acho que nesse período a gente tem que ter o senso de coletividade, o senso de empatia para com os demais. Mas eu sei que tem professores que estão adoecendo pela pressão dos gestores, pela pressão da Secretaria Estadual da Educação, quanto à questão do domínio das tecnologias, entendeu? E eu não acho isso correto. Eu não acho isso correto porque quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós teremos uma enorme quantidade de professores adoentados psicologicamente, com várias síndromes. Com certeza. Ina, vou passar então, vamos agora... É isso. Obrigado, Ina. Muito bom o seu depoimento. Vamos ouvir a Ludmila, lá do Parque do Lago, da Escola Estadual Gil Vicente. Boa noite a todos. Eu trabalho na Escola Estadual Gil Vicente, aqui na região do Jardim Ângela, no CMEI Lazara Veiga, uma turma de berçário.
Como todas as colegas têm dito, né, estamos sobrecarregados. Nós trabalhamos essa ideia de trabalhar apenas o horário, nossa carga horária, e trabalhar no nosso horário mesmo de trabalho é muito difícil, né? Tá conciliando tudo isso, porque muitas vezes a gente tem que adequar o nosso horário de trabalho ao horário que o pai pode estar atendendo esse aluno, e muitas vezes é horário na noite, que são os pais que trabalham, né? Conciliar nossa vida pessoal, tentar manter uma saúde mental minimamente saudável, atender toda essa demanda tem sido muito difícil. Particularmente para mim, também a realidade de muitos, né, de pais e mães também, que eu moro sozinha com a minha filha, ela tem 2 anos e 11 meses, né? Então, conciliar tudo isso, sem negligenciar a educação que eu dou para ela, tem sido bem pesado, né? Converso muito com meus colegas de trabalho também, estou em grupos, e a gente ouve notícias, né, dia sim, dia não, notícias muito tristes, e nossa equipe está ficando cada vez mais doente, né? A psiquiatria do IANSP já estava cheia antes da pandemia, agora não deve estar funcionando, né? Não sei. Mas no retorno, isso é uma coisa que tem que ser olhada, tem que ter um olhar humanista, né? Com relação aos profissionais e aos nossos alunos. Presencialmente já era muito difícil conseguir atender a demanda, né? Conseguir alfabetizar esses alunos e alcançar as habilidades, os objetivos, né? E agora, à distância, como a gente não tem mais essa relação de troca, que para eles é muito importante, porque os alunos que estavam desmotivados, mesmo estando em contato com os colegas, tendo a intervenção do professor, já era muito difícil. Agora, ficou muito mais, né? Então, existe uma... Oi? Quantos alunos você tem? Tenho 31 alunos. 31 alunos. E a sua principal ferramenta de comunicação com eles, qual que é? O WhatsApp? Que O você WhatsApp. mais se comunica com eles. Isso, eu consegui contato com 27 pais, mas muitos não respondem, então eu vou no privado, eles me deixam falando. Assim, participativos, vamos dizer que estão 10, né? E mesmo assim eu tenho que ir atrás, tem que ter uma cobrança maior. Esses outros 3 alunos que eu não consegui contato, vai ser meio que um se vira nos 30, você tem que alcançar esse aluno. E a gente sabe que a realidade aqui, às vezes a internet não chega na periferia. Quando chega é muito fraca, ela cai toda hora, né? Tem profissionais que estão sem internet, os alunos estão sem internet, tem a questão também que é muito séria da fome, né? Então acho que antes de tratar tudo isso, a gente tem que tratar, porque o aluno com fome ele não aprende, né? Tem muitos alunos que vão para a escola, comem e sabem que só vão comer no dia seguinte na escola também. E agora, como que está essa criança, né? Então, todas essas questões vão pesando e a gente se sente totalmente impotente diante de toda essa situação. Né? A escola está com uma campanha de arrecadação de alimentos que chama Gil Solidário para tentar ajudar, mas a gente sabe que não é o suficiente, né? Muito bem, Ludmila. Eu vou passar agora para Edilaine, que vai fazer um relato muito especial, porque ela trabalha no sistema prisional, com ensino fundamental em EJA, mas no sistema prisional. Só antes de você falar, Edilaine, olha, só avisando que todo mundo vai falar, vai chegar a palavra para todo mundo. Eu estou passando aqui, cada pessoa está falando no tempo certo, tá bom? E se der, a gente faz mais uma rodada ainda, mas vamos garantir que todas falem, que todos falem. Lembrando que a transmissão está sendo feita também no YouTube, pelo nosso canal, Carlos Gianazzi, pela página do Facebook do vereador Celso Gianazzi e, logicamente, aqui pela nossa, tá bom? E quem quiser compartilhar é importante para que as pessoas saibam qual é a real situação, porque existe aí hoje uma farsa, Celso, da educação à distância no estado de São Paulo. Eles vendem algo que não existe. Então, vocês estão falando o que realmente está acontecendo sem maquiagem, sem censura, sem mordaça. Então, essa é a realidade do que acontece na rede pública de ensino. Então, Edilaine, só fala onde que você trabalha, Edilaine. Boa noite, eu sou professora da Escola Vinculadora Ângela Maria da Paixão,
mas eu dou aula nos anos iniciais, no EJA dos anos iniciais da penitenciária feminina daqui de Mogi de Guaçu. E eu estava observando a fala da nossa colega Ainá, que ela falou a respeito da desigualdade que trouxe essa pandemia. E é uma realidade que todas nós vivemos, e dentro do sistema prisional é uma coisa muito mais agravada, é uma situação muito mais difícil. Opa, congelou. Edilane. Olá, está me ouvindo? Voltou, deu uma congelada. Voltou? Pode continuar, pode continuar. Então, eu presenciei a professora Lamira, que é uma amiga minha de trabalho, inclusive que fez essa ponte para essa live, e ela teve o caso de uma aluna que ela ia até uma praça para poder ter acesso às aulas. E a professora tomou a iniciativa de pagar a internet para essa aluna, para ela poder ter acesso às lições, ao conteúdo, ao centro de mídia. E no sistema prisional, a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalho. O sistema prisional, apesar de ter uma escola dentro do pavilhão do presídio, nós trabalhamos com o mínimo possível de materiais. Nós não temos nenhum computador dentro da escola, nós não temos a televisão do qual a gente pode passar algum filme, ainda aquelas televisões de tubo. Então, quando essa pandemia chegou, a gente ficou muito apreensiva, porque a gente faz um trabalho de ressocialização. E, simplesmente, não existe um trabalho de ressocialização num ambiente de pandemia, porque o Estado simplesmente abandona essas reeducandas, essas alunas que estão tendo a oportunidade de estudar, que não tiveram de estudar, de se redimir diante da sociedade. Ela simplesmente não teve esse atendimento, esse cuidado. Não há um espaço para a educação, para o sistema prisional no centro de mídia. Nós, professores, assistimos às aulas do centro de mídias. Por exemplo, eu, como sou alfabetização, eu assisto às aulas para criança, que não cabe ao aluno, a minha aluna, porque minha aluna é uma adulta, então não é. Eu assisto e faço, sempre que eu faço o relatório, porque eu tenho todo um trabalho burocrático diário, eu faço relatório, eu faço questão de observar isso. Não existe um espaço para o ensino prisional. Essas mulheres estão lá dentro abandonadas. Foi tomada a iniciativa, então, a orientação da Diretoria de Ensino de Mojimirim e a escola, um esforço muito grande, que foi um esforço muito grande para conseguir com que a gente elabore as atividades. Essas atividades são impressas, são enviadas para a escola envia para o presídio, as alunas fazem, as reeducandas fazem as atividades, volta para a escola e depois volta para os professores. Esse processo foi uma luta para a gente conseguir, e mesmo assim nós estamos trabalhando dobrado, porque nós não temos material para esse público. A gente tem que adaptar, além dos livros que não existem, que estão na penitenciária, a gente tem que adaptar, porque a gente não está tendo contato, não há uma aula. Essas alunas estão isoladas, mas elas não têm acesso a poder ter uma aula assim, mais próximas. Então, a gente está trabalhando dessa forma. É lamentável a gente passar por isso. Eu espero que essa live possa ajudar a ter um olhar um pouco para o sistema prisional, e porque a gente vê muita dificuldade dos professores querendo trabalhar, os professores trabalhando muito, porque nós trabalhávamos, estamos trabalhando muito nesse momento, e muito me preocupa também o Estado me falar em reabertura. Imagina dentro de um presídio, com uma população carcerária, os professores entrando e saindo e tendo contato com essas alunas, com essas reeducandas. A situação ela é muito preocupante e causa um desgaste emocional para a gente, que quer continuar trabalhando,
mas a gente gostaria de ter um suporte. Essa pandemia, ela, como a professora Iná disse, ela ela desmascarou a desigualdade que existe, que o Estado não tem suporte para essas aulas à distância, ele não dá esse suporte, na verdade, né? Ele não oferece isso. A gente espera que as coisas melhorem, porque como mãe também, que eu tenho filha que estuda nos anos iniciais e eu vejo a dificuldade dela, vejo a dificuldade da professora também, e é tudo muito limitado, é tudo muito dificultoso, porque, como a professora disse, foi desvendado a desigualdade que a escola pública sofre. Legal, muito interessante o seu depoimento, o seu relato. E essa live não será em vão, ela é um instrumento de luta, de denúncia, de cobrança. É uma forma de cobrar o governo para que ele faça investimento, né? Professor Vilmar, que está embaixo da Edilane aqui no nosso vídeo. Boa noite a todos. Eu sou o Vilmar, da Escola César Marengo, Vila Formosa. Eu queria falar um pouco sobre o retorno, na verdade, que o Dória quer o retorno agora em julho, comecinho de agosto. Eu fico imaginando essas crianças que, como as professoras já disseram, não têm condições de ter uma internet, um acesso à internet, comida. Como que vai ficar essas crianças indo de máscaras, sendo que as máscaras devem ser trocadas a cada 2 horas? Se o governo vai fornecer máscaras descartáveis para os alunos que esquecem as máscaras em casa? Se vai ter suprimento de álcool em gel nessas escolas, sabão suficiente para suprir a necessidade? Se vai ter um agente contratado pelo Estado, porque não é função do agente de organização escolar, para medir a febre dos alunos, a temperatura de cada aluno? Como que fica o distanciamento, onde a maioria das escolas são de lata, abarrotadas as salas de aula? Cabem 30 alunos, eles querem pôr 35, 40 alunos numa sala. Então fica muito difícil imaginar como seria esse retorno que o governo quer fazer, né? Imaginando que muitos pais não têm condições para uma internet, uma comida, como que ficaria esse retorno que o governo está sonhando? Onde cada dia o Brasil bate recordes de morte, recordes de casos confirmados, né? Fora a subnotificação, que deve ser muito maior os casos. Então, eu fico imaginando como seria para esses alunos. Por exemplo, eu estou dando aula no WhatsApp, né? A ferramenta que melhor se adequou aqui na região, na minha realidade. Minha sala tem 30 alunos, 29 alunos, mas eu consigo interagir com média de 10 a 12 alunos por dia. Alguns pais eu já notei que me bloquearam no WhatsApp, acho que estão cansados de serem cobrados, né, para estar orientando os filhos, ajudando. Muitas vezes, como as professoras disseram, né, não sabem, esqueceram já a matéria ou são analfabetos. Então, o governo, ele nunca se preocupou em investir em tecnologia, nunca se preocupou em dar curso para esses professores, em todas as áreas, mas a tecnologia passa longe do governo do Estado. Então, a realidade do governo está muito fantasiosa. Muito bem, Vilmar. Vou passar para Emily. Professora Emily, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Isso. A palavra é sua, Emily. Que escola que é a sua? Eu sou professora de educação infantil, então estou convidada aqui no diferencial de graduação com vocês, mas não de situação, né? Que infelizmente nos deparamos tanto no município quanto no estado com N dificuldades em relação às famílias que nem têm a casa, vamos dizer assim, né? Recentemente também andou ocorrendo algumas desapropriações aonde as crianças estavam morando. E aí, imagina, se ela não tem casa, imagina a internet, né? São algumas peculiaridades que nós temos acesso. Que região que é a sua? Acontece? Osasco. Osasco. Tem escolas estaduais que ficam no município, né? E você se depende confronta com essa criança que não tem nem moradia, imagina a internet.
E aí a professora acaba tendo que fazer algumas ações também para chegar nessas crianças, né? Como a alimentação. Mas o mal do mundo que eu falo realmente sempre é esse, né? Achar que o pobre só tem que se alimentar. Sim, precisa se alimentar, mas a alimentação ainda chega. A situação é a desestruturação, né? Que isso é feito, né? Desde pequena. Realmente, a professora que acaba, vamos falar agora do nosso grupo, a professora que acabou tendo uma facilidade, ou teve uma formação melhor em relação à tecnologia, acaba sendo suporte para todas aquelas professoras que não têm acesso à tecnologia. Com a nossa renda, você tem que fazer de um dia para a noite mas todo mundo, ninguém se preparou para isso. Mas do dia para a noite você tem que preparar na sua casa, em sua residência, no seu quarto, um equipamento, né, uma preparação midiática, né, com suporte de telefone, de lapela, de microfone, um telefone melhor, porque às vezes nem o professor tem um telefone adequado para poder estar participando de uma live, para poder estar passando algo a mais para essas crianças, fazendo uma pesquisa, né? Então, realmente, vamos pegar esse lado da pandemia, que nós precisamos reverter ao nosso favor, de realmente mostrar o que está acontecendo, né? Escancarar, abrir as portas das nossas escolas, como a professora falou. Para de fingir que eu estou aprendendo e fingir que eu estou conseguindo educar, porque trabalhar desdobradamente de madrugada, já aconteceu de fazer isso há muito tempo, né? As professoras aí passam já várias horas do seu trabalho fazendo atividades, preparando, pesquisando, e agora ainda mais, porque tiveram que se preparar agora midiaticamente, como que eu vou fazer isso para o meu aluno, como que eu posso levar isso, e sempre assim, dando aquele jeitinho na situação que é direito da criança, que é direito do professor e que foi dado, não foi fornecido. Então, nós temos que parar com o tal do jeitinho e exigirmos realmente a nossa situação de qualidade de ensino, qualidade de trabalho. Porque não é aquele jeitinho do toma lá da cá, mas jeitinho, não, eu vou dar um jeito, eu vou me esforçar, eu vou fazer, só que tem professoras que não vai conseguir fazer isso. E tá certo, e não vão conseguir porque não é uma obrigação que só vem delas, não é só uma questão de bom senso ou boa vontade, é uma questão de estrutura, né? Temos que pensar nisso. Muito bem, Emily. Obrigado pelo seu depoimento. Educação infantil também é uma área muito difícil, né? E uma vez que, como que eu vou valorizar ainda, mostrar para esse pai a importância da educação infantil, né? Você está em creche ou pré-escola? Creche. Creche, mais difícil, né? Depois eu vou passar daqui a pouco para o Edilson também, que está na educação infantil. Vamos ouvir a Cláudia agora. Cláudia, professora Cláudia. Liberar o áudio da Cláudia. Ainda não liberou. Cadê a Cláudia? Está com o áudio fechado, Cláudia. Opa, agora saiu a imagem. É o áudio. Eu posso retificar uma fala? Pode. Lógico. O negócio é o seguinte, eu queria retificar uma coisa que não ficou bem esclarecida. A educação, ela acentuou as desigualdades, entendeu? Ela não atenuou, ela acentuou. Você aceitou essa pandemia, ela veio nos mostrar que os nossos alunos, eles carecem de muitas coisas, entendeu? Uhum. Que muitas vezes a escola não via, nós não víamos. Sem dúvida. Tá? Ficou muito clara a sua intervenção, esse sentido que você deu aí para a revelação do que já existia, né? Não, revela e acentua e aumenta a desigualdade, sem dúvida. Agora voltou, Cláudia. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas. Eu sou a Cláudia, sou professora de educação infantil no CEICLEM. Um abraço às minhas colegas, um abraço ao deputado Genasi, que eu sei que elas estão felizes de estar aqui e querem que eu saúde vocês. O Celso também vereador, elas votam em vocês, a Zona Sul está com vocês sempre. E sou professora do Estado também, do Dom Agnello Cardial Rossi e do Eulália Silva, educação infantil também. Como que está o trabalho em tempos de crise? Está sem preocupação com a saúde e com o ser humano. O trabalho remoto, ele requer uma adaptação, né? Então, no caso da educação infantil, do SEI, do EMEI,
tem outro desenho, né? Tem um desenho mais interativo. Então, ela é inviável. Embora haja esforços, como muitos colegas colocaram, esforços desde o secretário, dos gestores, dos pais, dos professores, nós não estamos preparados para isso. As crianças não têm computadores. Muitos deles, estão sem acesso às tecnologias, estão sem recursos em casa. Não dá para as famílias acompanhar os estudos. Muitos têm um celular só, os pais chegam tarde em casa. Alguns deles, me lembrou Gilberto de Menstein, do termo do analfabetismo digital, né? No caso de muitos pais. A gente tem que saber adaptar a atividade, porque os celulares também são muito obsoletos, nem todos têm um celular adequado. Os professores também, eles estão sem recursos. E esse momento, a educação à distância, vem apenas quebrar um galho. A gente não pode pensar que isso vale como se fosse uma solução. O Brasil ainda tem que avançar muito nesse sentido, em políticas públicas ligadas às tecnologias, para a gente poder realmente ter um ensino híbrido na educação básica fundamental 1. Tudo isso faz com que a gente não tenha como exercer de fato o ensino em casa. E isso vem acentuar, como os colegas já falaram, e trazer à tona a desigualdade de uma forma muito difícil. E acentuar e trazer à tona também um chamamento para a exclusão digital. Inclusive, o Plano Nacional de Educação de 2019 preveu a universalização do acesso à rede, ou seja, isso não aconteceu. Nós temos uma urgência para isso. Nós temos 30% a 33% do nosso público de crianças que não tem acesso às tecnologias. Então, fica claro e se acentua a desigualdade. O trabalho tem sido muito árduo, de muita angústia dos professores. Nós temos cumprido um protocolo que diz respeito, mais ou menos, está em torno agora de 800 horas, que tem que se dar uma baixa sobre isso. E cada vez esse trabalho vai aumentando, cada dia se coloca uma atividade nova, então está sobrecarregando. Nós estamos nos desgastando por demais. O pessoal que tem acúmulo fica difícil, tem que estar disponível o tempo todo, que a gente tem que acompanhar o trabalho, não pode desrespeitar e tem que dar conta daquilo que a gente se predispôs. Porém, nós não fomos assistidos com relação a isso. Nas escolas, não há testagem nas unidades escolares para aqueles que ficam lá de stand-by para nos receber. As crianças que iam na escola para comer, para se alimentar, tanto o município quanto ao Estado, nós temos que fazer uma liberação, o município principalmente com relação à merenda, dos estoques que estão lá, que não foram liberados. E o Estado, me parece que está saindo agora, mas não sei nem se chegou, tenho que ver isso com os gestores. Porque as mães reclamam, no SEI, as mãezinhas reclamam que estão sem alimentação, a gente fica desesperada para fazer uma cesta básica para mandar, para ter um trabalho voluntário nesse sentido. No Estado, no caso, eu pego uma escola que é no Vila do Sol, lá está no desapropriamento, lá está em casas que eu não consigo trabalhar nada, se eu não principiar a identidade do aluno, e ele não tem a casa, como é que eu vou fazer um aluno se tornar autônomo se ele não se identificou com onde ele mora? Que a maioria vão e vêm, não tem algo, o único espaço que eles têm para vivenciar a dignidade humana, a interação e a sociabilização é a escola. Então, eles estão sentindo muita falta. Os professores têm chegado junto, têm dado o máximo que podem, até mais do que eles podem,
têm ficado doentes. Eu perdi 3 amigas do Covid, uma delas foi minha diretora, que eu fiquei muito triste. O Covid chegou aqui em casa também, meu filho pegou, eu fiquei suspeita. Então, nós estamos no momento que nós temos que trabalhar muito a veia freiriana, temos que ter humanidade, temos que respeitar-nos uns aos outros, fazermos parceria. Eu peço flexibilidade aos gestores, humanismo aos secretários, que ele se pronuncia como que tem que fazer algo, mas que faça também no sentido humano, que nos dê essa retaguarda no lado da emoção. Então, é bom que as lives venham, eu agradeço esse momento, em nome das minhas colegas, em nome dos pais, que eu faço ligações para eles, como me pede o sistema da prefeitura, e procuro eles, como me pede o sistema do Estado, ambos trabalham na mesma linha, porque utilizamos as ferramentas, tem o Teams do Estado, tem os canais, a parceria com a TV Cultura, no caso do Estado, junto com o secretário, que também minha solidariedade a ele, também pegou Covid. Então, se ele pegou o Covid, quem dera nós, que estamos aqui na Zona Sul, nós temos aqui escolas que servem de hospitais, então está muito difícil, o posto de saúde, os números estão estrondosos, fica muito difícil a gente sair, porque ou a gente passa ou a gente pega. Nós estamos com mais de 1 milhão contaminados e alguns morrendo, mas temos pessoas que estão vivas também. Precisamos ver, como disse a colega, um plano de retorno para isso. E esse retorno vai caber às 2 secretarias tomar uma atitude, considerar o que houve, dar sentido no nosso trabalho, porque na volta a gente vai ter que fazer uma revisão, sim, como colegas já apontaram, tem que se aplicar sondagens para ver em que nível que as crianças estão e tentar também iniciar, porque a gente sabe que os especiais estão fora, as criancinhas que a gente tem que ter necessidades especiais, eles não são obrigados, mas têm que ser assistidos. Então, eles estão fora da visualização. E os 30% a 33% que não têm acesso, que estão excluídos digitalmente, também estão fora. Então, fica aqui meu apelo do nosso desgaste, da nossa tristeza, mas do nosso ânimo de mutação, que somos mutantes. Nós tentamos, mas a gente vê que o Brasil precisa correr atrás, e isso é um disparador. Esse momento vai servir para isso, infelizmente, de colocar avante a nossa tecnologia, que desde 2015 nós temos computador nas escolas, em todos os segmentos, mas no censo de 2015 se provou que não se usou. Por quê? Porque o Wi-Fi não é de graça. A internet chega nas escolas. Exatamente. Cláudia, muito obrigado pela sua intervenção, você representando as 2 redes de ensino, a municipal e a estadual. Vamos ouvir agora a professora Lúcia Denardi. Lúcia? Está ouvindo, Lúcia? Oi, estou ouvindo. Olá. Meu nome é Lúcia Denardi. Boa noite a todos. Eu sou da MF, deputada Ivete Vargas, em Sapopemba, né? Trabalho em São Bernardo também, na rede estadual. E, assim, a fala dos colegas que me antecederam, elas vêm de encontro, né? Eu me sinto contemplada com eles, né? E fui fazendo aqui alguns apontamentos diante dessa realidade nossa, né? Apenas 10% das crianças consegue algum tipo de interação na plataforma. Isso contraria o direito de acesso e condições de permanência, como diz a LDB, o ECA e a Constituição Federal, né? O EAD centraliza o conceito de ensino, desconsidera o princípio da educação integral e da equidade, onde a aprendizagem concreta e significativa ocorre na dimensão afetiva, emocional e o movimento entre pessoas. Nesse sentido, a exclusão de direitos está sendo primordial. A EAD está focada no estudo abstrato e não no desenvolvimento de habilidades e competências, e a escola perde o loco do saber. Desconsidera as limitações sociais, como já foi posto pelos colegas, e a importância da prática pedagógica.
desvaloriza o professor e coloca o ensino enquanto mercadoria. A EAD não é só um projeto de urgência, é um projeto de sucateamento e privatização da educação pública, né? Haja visto que todos os governos de todos do município, do estado, né, eles vêm trabalhando todas assim nas gestões anteriores para essa privatização da educação, né? Eu acho que essa educação nesse momento, né, esse ensino à distância nesse momento, ele vem de encontro, né, com um sonho dessa privatização. Então, eu penso que a gente precisa tomar muito cuidado, né, a sociedade, a gente, os professores, os diretores, né, com relação a isso, com essa falsa compreensão de que o ensino remoto substitui a sala de aula. Porque a gente está fazendo de tudo para que isso aconteça, a gente pensa no aluno, mas a gente sabe que nem 10%. Eu tenho aqui, ó, essa semana que passou, eu tenho uma sala com 28 alunos. Na semana do dia 15 ao dia 19, eu tive 2 acessos, a semana toda. Eu postei atividade de segunda a sexta e tive 2 acessos de 28 alunos, né? Então, só que assim, a cobrança, olha, vamos fazer uma live, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer vídeo, vamos ligar para o pai, para a mãe, para o avô, para não sei o quê, né? Isso dá a impressão de que está tendo, né? Que a gente está tendo um retorno disso, e não está. Isso está gerando o quê? Uma falsa compreensão, né, de que o ensino remoto supre o ensino em sala de aula. Então, eu queria deixar isso para a gente pensar, sabe, em todas as esferas da educação, né? Nós, os professores, os alunos, a comunidade, a gestão, porque a gente está no mesmo barco. Essa conta vai vir para a gente. Passando pandemia, passando não sei o quê, a gente já deu, e o que a gente ainda tem que refletir sobre isso é que a gente está ajudando a eles darem um primeiro passo, eles estão dando o primeiro passo para essa privatização com o nosso apoio. Né? Essa privatização, ela está aí, ela vem, então, eu queria deixar isso para a gente pensar com relação a isso, sabe, nesse cuidado, né? E nessa falsa sensação, né? Nessa falsa compreensão de que o ensino remoto ele é um meio de, né? Tanto é que o secretário da Educação no começo disse, olha, o ensino remoto ele não substitui a sala de aula. No segundo momento, o que ele diz? Ele diz, olha, o ensino remoto, quando terminar, já vai fazer parte, né? O ensino à distância vai fazer parte da educação, né? Do desenvolvimento das crianças, né? E a gente tem essa realidade aqui, ó, uma sala de 28 alunos, 2 alunos entraram, né? Eu, desde quando começou o ensino na prefeitura, que a gente entrou de férias, que foi no dia 14/4, a semana dos meus 28 alunos, a semana que eu mais tive aluno, teve 4 acessos. Nossa. Né? Nossa. Foram 4 acessos, então é essa a nossa realidade. Então, acho que é isso que eu queria contribuir com essa questão da reflexão mesmo. Muito Obrigada, bem, tá? viu? Muito importante essa sua reflexão, que mostrando a desigualdade, né? Que, na verdade, essa suposta educação remota, ela fortalece a exclusão de um direito à educação. Vamos ouvir a Yara, a professora Yara Domingos. Liberar o microfone. Pronto. Não estamos ouvindo, Yara. Agora está melhor? Agora sim. Sim, tá. Boa noite a todas e todas. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho muito importante que ocorram esses debates, porque o EAD ele só escancarou a desigualdade social, né? A gente tem problemas de acesso, dificuldade das famílias, e eu sou POED, professora orientadora de educação digital. E aí, no retorno às aulas, os POEDs ficaram responsáveis de dar o suporte aos demais profissionais. Então, assim, nós não temos formação de TI,
Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, e aí, de repente, eu acabei virando técnica de informática. A gente tem uma dificuldade muito grande e uma coisa que a gente precisa pensar com tudo isso que tem acontecido é a necessidade de uma alfabetização digital, tanto para os nossos alunos quanto para os profissionais da educação, que de repente a gente acabou virando técnicos, né? E aí as professoras, que muitas vezes na sua formação não teve esse acesso à informática e tudo mais, se viu virando editora de vídeo, virando blogueira, youtuber, tudo isso para assegurar o acesso dessas crianças, né? E com relação a tudo isso, o que acabou acontecendo? A minha jornada, que já era de atendimento de 650 alunos, porque eu trabalho com o primeiro até o 9º ano, eu acabei tendo que cuidar do pedagógico e também cuidar desse suporte aos profissionais com a utilização das novas plataformas. Então, assim, houveram situações em que eu trabalhei cerca de 17 horas. E tudo isso sendo mãe solo, inclusive, cuidando dos afazeres domésticos. Então, assim, é extremamente desgastante, né? E aí, eu trabalho na EMF Alípio Correia Neto, e a gente tem uma linguagem lá muito humanista, né? Então, o atendimento dessas crianças geralmente acontece full time. O seu som, o seu microfone está desligado. Seu microfone. Não estamos te ouvindo, Yara. Tá ouvindo, tá me ouvindo agora? Agora tá? Aqui tá. Vocês estão ouvindo? Todo mundo ouve? A Yara, só eu que não? Sim, eu estou ouvindo ela também. Todo mundo ouve a Yara? Tá bom. Ouvi tudo. Tá, então é só o meu que não está ouvindo. Pode continuar, Yara, desculpa. Tá. Então, nós recebemos essas notificações, como a colega anterior já citou, o tempo inteiro. E como nós sabemos da dificuldade de acesso desses estudantes, então, se a gente não responder essa mensagem às 11h30 da noite, por exemplo, pode ser o único horário que essa criança tem esse acesso, né? Então, para tentar humanizar ainda mais esse atendimento, nós estamos, assim, nos desdobrando. E estão conseguindo me ouvir? Sim. Bom, e aí, essa questão do trabalho remoto, ela dá uma falsa impressão de disponibilidade o tempo inteiro. Então, assim, nós estamos disponíveis o tempo todo. Na Prefeitura de São Paulo, houve corte das JECs. Então, assim, nenhum profissional tem recebido para trabalhar essa quantidade absurda de horas, né, que tem acontecido. Os problemas são inúmeros. Nós vamos receber agora o Trilhas 2, que é um material que a Prefeitura de São Paulo disponibilizou, porque como as crianças não têm acesso à internet, então disponibilizou este material impresso. Entretanto, grande parte dos nossos alunos moram em comunidades. E essas comunidades, muitas vezes, não possuem os números, né, das casas. Na nossa comunidade, que é na Viela da Paz, o senhor Damião, ele recebia esses materiais, ele acabou falecendo, sendo contaminado por Covid. Então, assim, nós vamos retornar num ambiente que vai ser extremamente carregado de luto, né? Eu não sei, assim, como os nossos governantes têm pensado nessa possibilidade, porque só tem aumentado o número de casos, nós não nos sentimos seguras pensando nesse retorno à escola. Sabemos que as escolas vão se transformar em campos de concentração viral, né? A criança
vai para a escola, tem contato com todo mundo, nós também. Nós não temos sequer materiais, sabe, assim, de higiene pessoal na escola. Então, imagine como vai ser com relação aos EPIs. Eu sou professora de informática educativa, então eu vou precisar limpar todos os notebooks a cada aula. Então, assim, isso é bem complicado. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Yara. Foi muito importante o seu relato, que traz essa vivência, essa experiência mesmo na rede municipal aqui, sobretudo desse ataque, né, contra os professores, cortando, né, os adicionais dos projetos, e dessa dificuldade toda. A gente ouviu muito relato aqui, muitos dos relatos, dizendo da carga excessiva, né, que você acaba trabalhando muito mais do que na forma presencial. Mas importante, viu, Yara, seu depoimento aqui. Celso, nós temos ainda 3 pessoas, né, para falar, o Edilson, nós temos a Najara, nós temos a Márcia. Só queria antes, eu vou passar para o Edilson agora, que ele é de educação infantil, é importante o relato dele, e é um homem, nós temos 2 homens aqui, né, na educação, no ensino fundamental e na educação infantil. Eu, quando ingressei na rede de ensino, eu ingressei numa sala do 3º ano do ensino fundamental, isso em 1984, na Escola Estadual Maria Juvenal Homem de Melo, no Jardim Castro Alves, lá na região do Grajaú. Depois, em 85, eu ingressei na prefeitura também, ingressei no 4º ano do ensino fundamental, porque eu fiz pedagogia e depois história, então eu comecei a lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental. Depois eu fui para a segunda etapa do ensino fundamental e depois para o ensino médio. Mas, olha, então era difícil você achar um professor, né, homem, na área da educação infantil e na área do ensino fundamental. Mas nós temos 2 aqui, que é o Vilmar e o Edilson. Só lembrando, pessoal, que amanhã nós vamos ter uma roda de conversa importante, sempre no mesmo horário. Aliás, nós estamos fazendo todas as noites rodas de conversa da educação, sempre nesse horário, às 20h30. E amanhã nós estaremos com o professor da Universidade Federal do ABC, o Fernando Cássio, e também com o professor Edivan, da rede estadual, falando sobre essa ameaça de volta às aulas. Vai ser uma conversa muito importante. Na quinta-feira, nós estaremos com o Vitor Paro, professor da Universidade de São Paulo, que tem vários livros, pesquisador da educação, grande educador. Inclusive, vocês já leram os livros dele, os textos, porque, além dos cursos de formação para o magistério, ele também, esses textos do Vitor Paro, são solicitados em concursos públicos na área da educação. Então, vocês também podem participar na quinta-feira. E na sexta-feira, mas é de manhã, na sexta de manhã, não tem à noite, não sei o que vai ter à noite, Celso, mas de manhã vai ter o ato live contra o fechamento, contra a volta às aulas, não é isso? Isso. E para a homologação dos concursos, né, Carlos, na rede municipal. E contra também a permanência de servidores nas escolas. Esse daí é o ato live, na verdade, contra a permanência de servidores, porque na prefeitura, por exemplo, as coordenadoras pedagógicas são obrigadas a ir para as escolas, as diretoras, o quadro de apoio escolar, os ATS. Então, nós temos um movimento forte aqui contra a permanência dessas pessoas nas escolas que estão morrendo, estão se contaminando. E no Estado também, uma parte está indo. Então, é um ato contra, né, a permanência das pessoas na escola e contra também a volta, esse anúncio de volta às aulas nessas condições que vocês já colocaram aqui. Então, vamos lá, Edilson. Opa, boa noite. Está dando para me ouvir? Tá ótimo. Tá bom, então, boa noite para todo mundo. Agradecer aí o espaço para poder falar. E, como chegou aqui na minha vez, para além do que todas as colegas falaram, do colega que falou aí, existe tudo isso. E eu sou professor de artes da educação infantil. Então, eu não tenho uma sala, né? A escola que eu trabalho no período da tarde, e são 11 salas, Jardim 1 e Jardim 2, crianças passando dos 4 para os 5 anos aí, e são
3 meses que a gente que é especialista em sala, né, que a gente não tem uma turma só, a gente está meio que suspenso do contato com os alunos, né? E eu sou da prefeitura de Taboão da Serra, né, da rede de ensino de Taboão da Serra. E a realidade lá está bem complicada pelo seguinte, a rede de ensino, ela usa as ferramentas das redes sociais para disponibilizar atividades e os pais fica a critério dos pais se organizarem na vida escolar dos seus filhos, né? E a gente sabe, quando a gente trabalha numa rede municipal, que quando o ano é eleitoral no município, a gente já vê um movimento na escola diferente dos outros anos, né? É uma outra cara que ganha a realidade com os gestores de escola em cima da gente, com a secretaria em cima da gente. Então, no ensino infantil não tem a realidade de cobrar os conteúdos chegarem aos alunos, mas a gente está também sofrendo muito com o fato de alguns funcionários estarem indo nas escolas e distribuindo kit de livros ou a cesta básica, que seria a merenda para eles. Então, as necessidades dos alunos estão batendo na porta da escola. E a escola que eu trabalho, que se chama M. Franjinha, é uma escola que fica dentro de um centro esportivo do município. Então, tem a escola, tem uma quadra, onde a população faz atividades por lá. Então, já existia uma circulação de gente grande no espaço, e hoje tem um centro de testagem, bem aonde fica o espaço da escola. E tem outra coisa muito grave também acontecendo, que a gente se preparou para uma quarentena ali pelo fim de março, para parar, vamos nos preparar para parar, só que veio igual um trem em cima da gente, né, a negação da realidade por parte de uma boa da classe política, né, em vários níveis. Então, assim, de que não é gripe, de que a quarentena é uma besteira, só que aí a escola fecha primeiro, né, e passou o mês de abril todo, e toda aquela comoção que havia quando a quarentena estava começando, ela está desaparecendo agora. Então, a gente está vendo a cidade de São Paulo em movimento. E aí, o que está acontecendo? O comércio está voltando e a cobrança para os professores voltarem a trabalhar no ensino infantil tá vindo com tudo, porque tem gente que vai voltar para o comércio amanhã e a escola ainda não se resolveu. E aí a nossa relação com as redes, né, a nossa relação com as tecnologias disponíveis para disponibilizar atividades, ela também atende muito um discurso que vinha, que a outra professora falou aí, que é privatizar a escola e uberizar o trabalho do professor também. Que supõe-se que pela internet um professor pode acessar milhares de alunos, até aluno no Japão, se for o caso. Mas a gente está vendo que a pandemia, a situação atual, está colocando na cara a ida dos direitos, né? Então, existia uma população inteira que era atendida pela escola, não só na questão pedagógica, mas, né, a assistência, a saúde, e do nada esse direito não existe mais. Para acessar esse direito precisa ter acesso à internet, né? E na educação infantil e na rede de Taboão, estamos fazendo reuniões semanais para planejar um possível retorno. A gente está trabalhando em cima de hipóteses. A gente olha para um lado e tem que se planejar para o retorno, e olha para o outro e vê os dados da pandemia mostrando que o retorno não é possível agora. Outra questão na educação infantil é que todas as recomendações a respeito do vírus na educação infantil, elas são muito delicadas, que é a proximidade, o toque, né? As crianças nessa faixa, elas têm questões emocionais muito urgentes. Então, na educação infantil, que a criança chora, que ela mostra
que ela está triste, que ela mostra o que ela precisa naquele momento, e aí a gente já está imaginando, nossa, a criança começou a chorar ali diante da gente, a gente não pode chegar perto dela, não pode tocar, e está sendo muito difícil pensar o retorno, a gente não consegue visualizar o retorno, né, na educação infantil, falando-se até sobre rodízio de crianças, se vai ser possível. Então, a cada alternativa que se pensa para o retorno, já vem um caminhão de dificuldades. Mas espera aí, né? Vai ser o rodízio de criança, mas como é que vai controlar o rodízio das crianças? Como é que vai controlar a entrada e saída? Então, está bem complicado por causa disso. E a questão de alguns funcionários terem que ir para a escola, e aí passa a mensagem para a comunidade que eles estão ali para atender a comunidade, e aí a comunidade vem cobrar quando é que chega a sexta, quando é que a escola volta, quando é que as aulas voltam, e é pressão por todos os lados. Eu acho que a palavra que resume tudo isso é pressão. A pressão do comércio sobre o poder público, e o poder público tendo que fazer as relações públicas dia a dia, né, nos meios de comunicação. Eu particularmente, acredito que o poder público está empurrando com a barriga, sabe? Pode ser que a gente volte em junho, pode ser que a gente volte na segunda quinzena de junho, pode ser que seja na última semana de junho. E aí, a cada dia, a gente se reúne, a gente conversa, mas resetado, sabe? Tudo começando do zero. Aquilo que falou-se ontem não vale mais. O que foi planejado vai ter que ser repensado. Então, minha fala é mais ou menos por aí. Ótimo, obrigado, Edilson. Vamos ouvir a professora Najara, de Taboão da Serra. Najara. Boa noite, deputado. Boa noite, vereador. Agradecer aqui esse debate maravilhoso. Vocês são muito respeitados aqui na nossa região de Taboão da Serra. O trabalho de vocês, que vocês têm executado aí na frente dessas denúncias sobre esse caos que se instaurou aí na educação, que a pandemia só fortaleceu, né? Um grande absurdo esse contexto que a gente tem vivido. Eu me sinto bastante contemplada na fala dos meus colegas, especialmente nessa questão da uberização dos professores. Eu sou professora da rede estadual também, sou professora do ensino médio, mas também formo professoras, né? Sou professora da Faculdade Zumbi dos Palmares e leciono no curso de pedagogia. Então, a gente observa essa questão da saúde mental das pessoas, né? Especialmente as pessoas que não têm ali o acesso à internet, o acesso a um celular de qualidade, o acesso a essa democratização, que ela é falsa, né? Ela é muito falsa no sentido de que a gente cria essa expectativa de que a internet ela vai democratizar o ensino, vai democratizar o saber, mas a gente está falando ali de pessoas que não têm espaço para estudar em casa, que estão enfrentando ali com essas questões da pandemia, familiares que estão morrendo, né? Então, crianças que estão submetidas a uma realidade de muita violência, que a gente não sabe como isso está acontecendo em muitos casos, né? Em muitos casos a gente não tem acesso a essas pessoas, nem pelo celular e nem por outras vias, porque essas pessoas muitas vezes não têm esse acesso também, mas essa questão que está escancarada no sentido de que muitas pessoas não têm o que comer, né? As pessoas não têm ali alimento, então isso é um direito básico que está sendo tirado do indivíduo, né? Que é violado, o direito à educação, que é um direito básico, porque a gente só pode falar de educação enquanto direito no sentido de as pessoas terem ali as condições do aprendizado, e essas condições elas não estão sendo fornecidas pelo Estado. Como professora do Estado também tenho acompanhado a questão dos centros de mídias, fala-se muito de saúde mental, mas no sentido de colocar muitas vezes nas costas do professor esse grande caos que está instaurado, né? No sentido de que há uma grande confusão em todos os aspectos e o professor tem que ficar semanalmente se adequando a uma nova realidade que é pontuada, né? A gente teve o nosso secretário que pegou Covid-19, que teve a oportunidade de se curar e de se tratar, mas essa não é a realidade da maioria da população, dessa população que a gente atende no âmbito da educação estadual, né? Então, é importante que a gente pense nisso, e quando a gente
observa essa questão da volta às aulas no ápice de uma pandemia, é um grande absurdo, assim, chega a ser surreal esse contexto que a gente está vivendo, né? No ápice de uma pandemia, as pessoas, o governo colocando de um calendário de volta às aulas, né? Quando a gente tem ali cerca de 50% dos professores que são do grupo de risco, né? Se a gente pega as pessoas com mais de 40, 50, 60 anos, ou com hipertensão, ou com aquele estresse do ambiente da sala de aula, né? O que foi citado por muitos colegas, inclusive, do fato de a gente não ter sequer papel higiênico em algumas escolas, de termos ali 40 e tantos alunos na mesma sala de aula. Então, é uma grande aberração isso que a gente está vivendo. A gente tem que se posicionar no sentido de fazer essa denúncia e de colocar essa questão de que o governo cria um grande transtorno na nossa saúde mental, inclusive, do fato de a gente pensar que a gente vai ter esse retorno das aulas, né, no sentido de que isso coloca a nossa vida ali em risco, né? A gente tem que trabalhar e isso é colocado de uma forma muito perversa, né, no sentido dessas violências que estão sendo colocadas ali, né, no âmbito do que é esse trabalho do professor, que é tão desvalorizado, né, da forma como a gente é recebido por esse governo do Estado, com tiro, porrada e bomba na LESP, quando a gente vai pleitear direitos. Então, a gente não tem as nossas garantias, inclusive constitucionais, atendidas, né? A gente está falando exatamente disso, do quanto o ensino remoto ele vai desqualificar esse trabalho do professor, o quanto já tem se pensado, inclusive, que essas possibilidades de parte do ensino ser remota, né, inclusive para EJA, eles já estão colocando essas possibilidades, porque esse ensino remoto, ele não garante a democratização, não garante o saber, o aprendizado, essa construção do conhecimento, né, porque não é um interesse do Estado que o aluno ele tenha esse pensamento crítico, né? É interessante que tenha ali um grande produtivismo do professor, né? O professor fazendo vários trabalhos burocráticos, correndo atrás de mãe, de pai, fechando as notas no momento de pandemia. A gente teve que fechar, se desdobrar ali para fechar essas notas, mas assim, a garantia do aprendizado de qualidade não é pensada, não é interessante de se pensar neste governo, né? Então é muito importante que a gente coloque essas questões e faça essas denúncias, inclusive sobre essa situação de pandemia que coloca em risco a nossa vida. É um governo genocida e que merece ali o nosso repúdio e as nossas ações enquanto organização ali de professores. Mais uma vez, obrigada. Obrigado, Najara. Tem a Márcia. Cadê a Márcia? Onde está a Márcia? Estou vendo só o nome dela, Vitor. Ela saiu? A Márcia não está mais? Eu acho que ela está aqui, mas em nenhum momento a gente conseguiu ouvir o som dela. Eu acho que talvez ela tenha algum problema com o microfone. Tá, então nós vamos partir, antes de fazer o encerramento, porque eu estou preocupado com o tempo, pessoal. Primeiro que essa live de hoje é histórica, essa, na verdade, é uma roda de conversa. Ela é histórica porque vocês fizeram relatos importantes, né, traçando um retrato, uma fotografia do que realmente acontece na rede pública, seja na rede estadual, seja na rede municipal de ensino, ou seja, a realidade como ela é de fato, sem maquiagem, né, sem dourar a pílula. Então, é um documento que fica registrado, né, essa live ela fica registrada, mas ela faz um contraponto, né, com o discurso oficial das secretarias de educação, com o discurso governamental, né, que vem de um discurso para inglês verde, que está funcionando, que as escolas estão dialogando com os alunos, e isso não é verdade, que a educação à distância no estado de São Paulo, para nós, é uma farsa da educação à distância, e isso nem é educação à distância, né? Poderia ser ensino remoto. Educação à distância pressupõe um projeto pedagógico, é uma outra coisa totalmente diferente. E vocês colocaram muito bem que antes da pandemia já havia um grande processo de exclusão educacional, falta de estrutura em computadores, em salas de informática nas escolas. As escolas não têm banda larga, não tem Wi-Fi, não tem nada, não tem nem papel higiênico, né? Então, e vocês colocaram ainda que a pandemia só acentuou, revelou e acentuou e aumentou ainda mais essa desigualdade. Então, a gente vive, na verdade, um verdadeiro atentado, uma violação
ao direito à educação de milhares de alunos da rede pública de ensino, até porque a gente não consegue alcançar nem a metade desses alunos nas nossas redes. Isso aí ficou muito claro para todos nós. E outra coisa também, Celso, importante que elas colocaram, que vocês colocaram, é a questão mesmo da depressão. Fui marcando palavras, né? O excesso de trabalho, você trabalha 25 horas por dia, sábado, domingo, você tem que atender os pais, atender os alunos, atende a diretoria de ensino, atende a burocracia desnecessária, porque esse pessoal que trabalha na Secretaria da Educação não tem a mínima noção, são tecnocratas, burocratas que não conhecem a rede estadual, se conhecem, não tem nenhum compromisso, né, com a realidade educacional das nossas escolas. Por isso que ficam fazendo exigências desnecessárias, como se nós estivéssemos dentro de uma normalidade, né? Relatórios, ATPC, provas num momento como esse. Então, é um absurdo. Carlos, sacrifício da vida pessoal, vocês colocaram aqui, a pressão, a palavra que apareceu bastante, enfim, há todo um estresse, né? O adoecimento ele aumenta cada vez mais, então tem muita gente já com estresse emocional, psicológico, com depressão, com síndrome do pânico, já precisando, né, tirar licença, já indo ao IANSP, indo ao Hospital Servidor Público, buscando até tratamento, que isso já existia, agora isso foi acentuado por conta da pressão. Então, nós temos que reagir a isso. E, para concluir, eu te passo a palavra, Celso, em relação à volta, que está incomodando muita gente, olha, pessoal, não vai ter volta agora, nós estamos acompanhando esse debate, nós já fizemos manifestações contra a volta às aulas nesse momento, inclusive nós vamos recorrer ao Ministério Público Estadual, vamos ao Tribunal de Justiça, vamos ao Tribunal de Contas e vamos às cortes internacionais se o governo anunciar um plano de volta às aulas nesse momento, porque haverá um grande genocídio, uma mortandade na rede pública de ensino, sobretudo dos profissionais da educação, serão os mais atingidos. Nós não vamos permitir isso, haverá um enfrentamento da nossa parte, dos parlamentares, aqui do Celso, na Câmara Municipal, da nossa parte na Assembleia Legislativa, e também eu tenho certeza que as entidades todas do magistério, todas elas, sem exceção, se colocam contra essa volta às aulas, que seria uma volta criminosa para esse momento. Nós só aceitaremos voltar com segurança total, com testagem, com vacina, com toda a segurança, porque nós queremos voltar vivos, com segurança. Celso. Carlos, só acrescentando a esse rol das palavras que você colocou aí, tem outra que apareceu muito aqui nessa live, mas aparece também nos relatos que a gente ouve de outros professores, é da solidariedade, né, dos profissionais da educação, ajudando as crianças, por exemplo, alguém falou aqui, alguma professora falou que a professora foi na praça lá e apagou a internet para a criança poder ter acesso à matéria. Isso é uma falta de política pública, né? Na verdade, existe a solidariedade, sim, dos profissionais da educação, se dedicando um tempo para além da sua jornada, mas muito além da sua jornada, mas falta uma política pública, né? de assistência aí às pessoas que não têm acesso à internet, não têm banda larga, não têm equipamento. Então, é preciso também colocar isso, a gente cobrar do poder público, né? Não para ter o aspecto formal das matérias, mas ter o contato com os alunos, buscar esse aluno, ver como é que ele está, não a matéria em si. E outra coisa aqui na cidade de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo, hoje nós tivemos um anúncio aqui, que foi feita uma testagem em algumas regiões aqui de São Paulo, e com essa testagem se inferiu-se que quase 1 milhão de pessoas foram contaminadas já na cidade de São Paulo. Então, como a gente não faz testes, então, esse número que aparece oficial, ele é 10 vezes menor, né, do que o real. Então, não há motivo para a volta às aulas de jeito nenhum, nem na cidade de São Paulo e nem no estado de São Paulo, que será uma ação criminosa, genocida, que a gente não vai concordar com isso, e porque em várias cidades, em alguns estados, houve aí o retrocesso através de decisões judiciais, e a gente vai judicialmente colocar essa questão, protegendo os profissionais da educação,
protegendo as crianças, protegendo as famílias das crianças também. Com certeza, Celso. E chegou, acho que a Ivânia chegou agora. E só lembrando que amanhã o governador Dória vai anunciar, naquela entrevista coletiva, vai anunciar ou não, há indícios de que ele já recuou, porque nós já criticamos, já ameaçamos ir à justiça. Ele foi duramente criticado, não só pelos professores, mas por vários setores da sociedade, sobre esse anúncio da volta às aulas. Mas caso ele faça isso amanhã, à noite nós vamos já tomar medidas. Por isso que à noite nós temos já uma live, uma roda de conversa que vai debater exatamente a volta às aulas, esse anúncio, né? Nós somos contra, já registrei isso. Então amanhã vocês estão convidadas para participar e acompanhar o debate com o professor Fernando Cássio e com o professor Edivan, que é um professor da Rede Estadual de Ensino. Eu vou dar a palavra, você consegue falar, Ivânia, para terminar? Você tem 2 minutos para fazer uma saudação. Ivânia, consegue nos ouvir? Não, parece que ela não conseguiu conectar o áudio dela ainda. Ah, tá. Então nós vamos... o que aconteceu? Só está... Já está aparecendo normal. Já está normal. Já está normal. Não é que eu só estou vendo... Agora subiu. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui. Na minha... voltou. Olha, então eu quero já agradecer a vocês pela participação, pelos relatos, pelas intervenções que vocês fizeram. Aqui tem um registro histórico, aqui tem um verdadeiro diagnóstico do que acontece na rede. Esse material fica como uma pesquisa para a imprensa, para pesquisadores que queiram saber exatamente o que acontece ou o que aconteceu durante esse período da pandemia, tanto na rede estadual como na rede municipal de ensino. Muito obrigado por vocês participarem. E repito, a live não será em vão, ela vai ter um sentido prático. Celso, muito obrigado, vereador Celso Janazzi, tem feito um trabalho muito importante na Câmara Municipal em defesa da educação pública e dos profissionais da educação. Aqui tem, olha, o nosso ato que o Vitor está colocando, importante. Olha, segundo o ato live, nem plantão, nem volta às aulas, salvar vidas na educação. Nós temos uma missão, salvar vidas nesse momento. Nós queremos voltar, sim, mas vivos. Então, participem dessa live, vocês vão poder entrar na hora e ter acesso à palavra também. Vai ser na sexta-feira, às 11 horas, também no nosso Facebook, no meu, aqui do Carlos Janazzi Oficial, e do Celso Janazzi também. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa noite, Celso. Boa noite a todos, né? Foi muito bom essa roda de conversa aqui com todos os apontamentos, então, e esperamos todos lá na sexta-feira, né, nesse ato live também, que é muito importante para a defesa, para salvar a vida de pessoas. Aqui na rede municipal são quase 20 mil servidores nessa situação sobre risco desnecessário. Então, todos lá, obrigado a todos pela participação, obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui pelas redes sociais, e um grande abraço a todos. Então, só antes de terminar, eu quero passar para a Valéria fazer o encerramento. Valéria, você que foi a idealizadora dessa live, que pediu, você que colocou essa preocupação, então é com você. Você faz o encerramento, deixa aqui a sua mensagem para todos nós. Deputado, eu quero agradecer por quando eu fiz esse pedido para que essa live acontecesse, porque, como as minhas amigas falou, eu estou testemunha de muitas professoras que não têm acesso à internet. A minha casa, inclusive, é um polo para 2 professoras que vêm trabalhar remotamente comigo, porque eu acabei virando TI, que nem a professora falou, para ajudar e dar suporte para essas professoras. E agradeço muito e faço minhas palavras de todos os meus amigos, que voltar nem pensar, nós temos famílias e sair de casa para trabalhar, a gente vai trazer o vírus para casa e vai ser um genocídio. E jamais que o serviço remoto, a aula remoto, porque eu não concordo mesmo com isso, seja uma videoaula, vai substituir o trabalho do professor todos os dias. Eu agradeço muito a participação do deputado, do Celso, que vocês sempre nos apoiam, e a todos os nossos amigos professores, força,
nós estamos, nesse momento, juntos, jamais separados. Separados, sim, mas juntos num só pensamento, numa união de ideais. Obrigada, deputado. Obrigado, Valério. Obrigado, Vitor Guerreiro, que comandou aqui a parte técnica da nossa live. Graças a ele que a gente conseguiu fazer aqui a live. Muito obrigado. Boa noite a vocês. Até logo. Boa Bom noite. descanso.